A grande manchete dos jornais de hoje é a decisão do Supremo tirando de Moro, do juiz Sérgio Moro, a questão da delação da Odebrecht sobre Lula. Por 3-2, a segunda turma do Supremo remeteu os casos de Atibaia e do Instituto Lula para a Justiça de São Paulo. A Justiça Federal de São Paulo. Parece. Eu falo parece porque essa questão de competência é muito complexa no processo penal brasileiro. Você há de perguntar por que uma questão envolvendo o apartamento do Lula no Guarujá, que é São Paulo, ou envolvendo o seu instituto, cuja sede é São Paulo, o seu sítio em Atibaia, que é estado de São Paulo, portanto é São Paulo. Tudo isso decidido pelo juiz de Curitiba, ou não de Maceió, ou de Pará, Belém, etc. É questão de competência. Tudo o que envolvia Lava Jato estava e continua nas mãos do Luiz Sérgio Moro. Que se entendeu, o que o Supremo entendeu? Que essas duas questões não têm relação com a Petrobras. Nós fizemos entrevista hoje aqui com o professor Miguel Reale Júnior, para esclarecer nossos ouvintes a respeito dessa questão. E a questão de competência é realmente complexa no processo penal. É definida no artigo 69, que diz que lá determinará a competência jurisdicional, primeiro, o lugar da infração. E essa é a questão. Porque o lugar era São Paulo e foi julgado lá em Curitiba. Então não é o primeiro item que decidiu a questão. Voltou a decidir agora, na decisão do Supremo Tribunal. Ou então pelo domicílio ou residência do réu. E aí, às vezes, o réu não tem domicílio, ele está de passagem. Então é o primeiro juiz que tomar conhecimento do fato que passa a ser o competente. Pela natureza da infração. O Código Penal tem dezenas de artigos, mas tem um que é são 4, 5 artigos. Os crimes contra a vida é tribunal do júri, não é o juiz comum das varas criminais no Fórum Criminal aqui de São Paulo. Pela distribuição, às vezes isso é muito comum no patrimônio. Quando não comete um furto, ladrão rouba todo dia, comete 30, 40 furtos diferentes. E na sequência um do outro. Como é que vai ficar isso? Aí é pela distribuição. O juiz que receber aquele processo em primeiro lugar, a vara em que chegar, é que vai definir essa questão. Ou então pela conexão. É o caso do Lula realçado hoje pelo professor Miguel Reale. O que é conexão? Quando a prova de um fato ou de que está nos autos de um processo pode influir em outros processos. Então é a conexão que define a junção, tudo num processo só. E também por prerrogativa de função, que é a questão dos crimes de responsabilidade, o fórum especial, que está para algumas autoridades no Brasil, nos crimes de responsabilidade. Tudo isso porque não apenas o Código de Processo, mas a Constituição da República, que é a fonte de tudo, diz lá no seu artigo 5º, o famoso artigo das cláusulas pétreas. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. É isso aí. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.